Olá, seja bem-vindo ao TexTime, o podcast da Syncro sobre tecnologia e transformação fiscal. Nessa quinta temporada, nós vamos falar bastante sobre reforma tributária e como a inteligência artificial pode ser usada para ajudar a gente diante desse grande desafio. E para abrir e começar essa temporada, a gente trouxe aqui com a gente Guilherme Dias. O Guilherme, que é CEO da Data Power, também é professor. Eu gostaria que você se apresentasse e, Guilherme, já antecipadamente, obrigado pela sua participação. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Bruno. A minha história com inteligência artificial já tem um tempinho. Comecei o primeiro projeto de inteligência artificial em 2004, então tem muita gente que vai estar assistindo a gente que ainda não tinha nascido ainda. Então já tem um tempinho. Já era com sistema multiagente, eram sistemas que a gente desenvolvia. Na época foi um projeto que a gente fez na USP que tinha agentes que modelavam e simulavam a bacia hidrográfica, que era a bacia do rio Tietê. E de lá para cá, praticamente a minha vida toda, eu estive envolvido em projetos de inteligência artificial. Né? Eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecatrônico, fiz mestrado na área de inteligência artificial, depois acabei indo para o mercado corporativo, fiquei um bom tempo trabalhando, trabalhei na Oracle, trabalhei na Johnson & Johnson, trabalhei na VMware, empresa de tecnologia, até na Microsoft recentemente, e sempre com algum viés aí de dados ou inteligência artificial, sem contar os projetos que eu faço em casa que eu adoro. Então, é algo que eu gosto bastante, e agora nessa parceria que a gente faz aqui na Syncro, de um monte de coisas bacanas e estruturação e projetos que a gente tem feito junto. Legal. E o Guilherme e a Data Power têm acompanhado a Syncro desde o início, né, da nossa jornada, já há alguns anos aí, a nossa jornada com inteligência artificial. Bom, o Guilherme, para começar a nossa conversa, você falou desde 2004, e quando a gente fala de inteligência artificial, ela não começou com o ChatGPT, né? A gente já tem ela nascendo de tempos atrás, de tecnologias mais antigas. Então, até para a gente nivelar o nosso público e passar uma parte conceitual, né? O que é IA e onde que ela começa efetivamente? É interessante a gente parar para pensar, né, que a IA já existe há um bom tempo, né? O termo IA mesmo surgiu aí, que é você tentar fazer ou simular, de alguma forma, o raciocínio humano ou o processamento, vamos dizer assim, que a gente tem dos nossos sentidos, da nossa visão, da nossa fala, né, o reconhecimento, as coisas cognitivas, a tomada de decisão. Então, a IA está muito nessa linha de tentar simular o cérebro humano. Tanto é que começou aí, mais ou menos na década de 50, 60, o conceito do neurônio, né, que é o neurônio digital. Depois acabou que veio mais de um neurônio, porque tinha um problema que não dava para você cobrir todos os espaços lógicos com um neurônio só. Depois veio mais de um neurônio. Depois começaram a juntar vários neurônios. Aí a gente começou a falar de modelos de machine learning e começou a ter várias camadas desses neurônios. Aí a gente está falando de deep learning, né? E aqui eu estou falando do paradigma que ele está voltado, pelo menos só para a parte simulação do neurônio humano, né? E aí tem o modelo probabilístico, tem modelos estatísticos, tem otimização matemática. Então, as várias formas que o ser humano tem de raciocínio e tomada de decisão e sentidos também, né? Digo, sentido tato, né? O visão e escuta, para a gente tentar simular o ser humano. Então, acho que a IA, o termo IA, está muito mais nessa linha, né? E eu acho que o que a gente tem de mais recente aí é o raciocínio da linguagem, né? Que eu acho que, quando a gente para pensar, né, veio aqui por volta de 2002, desde 2017 já existiam os modelos Transformers, os modelos que estavam mais precursores, aí, vamos dizer assim, dos modelos que a gente tem hoje. Um pouco antes disso, a gente já tinha os modelos, que eram os modelos de Deep Learning, como um todo, mas, basicamente, isso foi evoluindo, né? Eu até brinco que o processamento de linguagem não existe só de hoje, ele evoluiu recentemente,
mas ele já existe há muito tempo, né? Igual o pessoal até fala de banco de dados, busca semântica, por exemplo. Já existe há um bom tempo e hoje é uma ferramenta que é utilizada bastante pelas IAs aí também. Então, acho que várias coisas foram se juntando. De repente, isoladamente, um monte de IA não tinha algo assim que, nossa, uou, né? Que dá aquele impacto, mas, de repente, uma coisa com outra. E essa cola, né, flexível, que é a cola da linguagem, que veio com os modelos de linguagem, acho que colou tudo isso de uma maneira muito simples, né? Eu até brinco que, depois do ChatGPT, até minha avó sabe o que é IA, né? Então, e ela não sabia antes disso. Então, acho que tornou realmente popular os modelos de linguagem, tornou a IA assim, o estado da arte. Mas a gente já usa IA há muito tempo. Se você parar para pensar, a identificação se é spam ou não, há quanto tempo a gente tem? Bastante, né? Tem uns 20 anos, Por aí. pelo menos, 30 anos, não sei. Né? Não tenho a data exata aqui de quando começou a ter esse tipo de algoritmo, mas é um algoritmo de IA. Né? O algoritmo de reconhecimento de padrões, por exemplo, o algoritmo de reconhecimento de imagens, né, vem muito antes do ChatGPT. E a gente já tem isso há um bom tempo. Os modelos matemáticos, modelos de otimização, os modelos baseados em regras, né, que basicamente as árvores de decisão. Então, quando a gente começa a pensar a IA, onde ela chegou hoje, eu acho que ela foi silenciosa durante muito tempo, mas ela não ficou inativa. Ela foi evoluindo, até que veio uma cola, né, que trouxe tudo isso à tona. Eu acho que isso traz aí o fenômeno que a gente tem hoje da IA, está em todo lugar. Né? Quando eu comecei a estudar IA lá atrás, basicamente isso só estava na universidade, só na parte acadêmica. E até mesmo quando eu fiz mestrado, ainda estava na parte acadêmica, não era um negócio que era extremamente reconhecido, né? Nossa, você tá num ramo que isso vai ser um sucesso danado, e não foi um sucesso danado por muito tempo. Talvez agora, isso acumulado de uma maneira exponencial, tenha um sucesso para todo mundo que se envolve de alguma forma com IA, e usa IA e aplica IA no dia a dia, acaba tendo um resultado, né? Então, dá para a gente dizer que não inventaram a IA quando foi lançado o ChatGPT. Quando foi? Foi em 22? Foi em novembro de 22, se eu não me engano. Ou seja, teve muita pesquisa, muito estudo, desde a década de 50 até a gente chegar nesse estágio. Né? E tem um negócio curioso, né? E toda inovação passa por isso. Tem um professor do MIT, ele escreveu um livro em 70 e pouco, que ele fala da inovação, o professor Walter Beck. E ele fala que tem 3 fases a inovação. Geralmente ela tem uma fase fluida, depois ela tem uma fase que é uma fase um pouco mais rígida, e depois ela tem uma terceira fase, que é uma fase que é basicamente virando commodity. Né? Então, a fase fluida todo mundo está pesquisando, todo mundo está tentando encontrar uma forma, mas ninguém ainda encontrou a melhor forma de fazer. Né? E quando a gente para pensar nos modelos de linguagem, né, em algum momento tinha os encoder-decoder, tinha o transformer, tinha vários modelos ali, todo mundo estava brincando, e de repente um se destacou, né, que foi o modelo transformer, até muito mais acho que difundido pela OpenAI, mas não foi ela que trouxe somente essa abordagem, mas foi ela que, de fato, acelerou todo mundo nesse caminho. Então, começou-se a ter um modelo dominante. Desse modelo dominante, começou a ter algo que foi extremamente importante, encontramos uma linha, agora tem que funcionar bem. Lembra que quando começou o ChatGPT, alucinava pra caramba. Né? Até teve um caso de notícia que, para o GPT, Senna morreu em Interlagos, numa batida com Nakajima. Algo surgiu desse jeito. E, de fato, teve um monte de coisa que aconteceu. Ele correu realmente naquela corrida, teve um acidente, morreu um piloto, mas quando juntava a história não acontecia. Então, primeiro se definiu um modelo dominante, começou a melhorar esse modelo. Então, eles começaram a trabalhar
para melhorar a alucinação, começaram a adicionar funcionalidades, e aí não era só mais um chat, tinha, conectava, você colocava upload de um documento, então começou a ter aí uma melhoria que a gente chama de melhoria de processo. Então ele começa a ficar mais eficiente, começa a ficar mais confiável, começa a estruturar e começa a ganhar relevância. Geralmente a inovação, ela tem um período que fala assim, uou, aí todo mundo fala assim, nossa, esse negócio vai transformar o mundo, e não transforma. Mas, de repente, ele começa um processo que é um processo de inovação de processo, e aí começa a se utilizar, começa a se aplicar, e aí começou a ter, por exemplo, o uso disso em APIs, para reconhecimento, para classificação, tem um monte de coisa que começou a surgir disso. Essa é a segunda fase. E aí, dos modelos de linguagem, o que aconteceu? Todos os modelos começaram a chegar num nível muito próximo. Tem até uma métrica de benchmark que chama MMLU, que ela mede um nível de inteligência, não vou entrar no detalhe aqui, mas era aproximadamente os modelos, o ChatGPT 3.5 foi o que fez toda essa revolução, ele tinha um MMLU de aproximadamente 75%. Só funcionava num data center gigantesco, na época a parceria Microsoft e OpenAI, só foi possível porque tinha essa parceria, que tinha data center gigantesco, não rodava em qualquer lugar. Mas para pensar, tem pouco tempo, e hoje a gente tem modelos que rodam em um computador, rodam num celular, que tem um MMLU maior que 75. E aí, quando a gente começa a parar para pensar, os modelos estão crescendo de performance e todo dia tem o melhor modelo da semana. Eu falo que, às vezes, o melhor modelo até do dia, né? Sai um de manhã, sai um no final do dia. Só que quando a gente olha, o que melhorou é muito pouco. Às vezes mudou a arquitetura, tem múltiplos agentes trabalhando, ele melhora a resposta, melhora a precisão. Mas o modelo em si, o crescimento e a melhoria dele tem ficado exponencialmente muito próximo um do outro, e aí cresce um pouquinho, só 0,5%, 1% nos benchmarks. Por que eu estou falando isso? Porque a terceira etapa de uma inovação é a parte da comoditização. Arrisco dizer que hoje os modelos estão muito próximos um do outro. A aplicação hoje que começa a despontar. Começa a despontar o modelo de agente, o modelo multi-agente, o modelo de arquiteturas mais distintas, o harness, que é um termo técnico, mas que começa a estruturar para poder garantir que entrega o resultado, o loop, que é você dar um objetivo aberto e um critério de sucesso, ele começa a sair. Então, quando a gente sai de uma IA lá de trás e a gente começa a ver, hoje o modelo de linguagem, as IAs de linguagem mesmo, o modelo em si, é uma commodity. Outro indicador é o custo por token, que tem decrescido aí exponencialmente, pelo menos 200 vezes de lá para cá, de quando começou para cá, ele já diminuiu e ele cai o custo exponencialmente. Até tem um conceito da economia que a gente chama de custo marginal zero. De repente, vai chegar um momento que o custo de processar um token vai estar muito próximo de zero. E isso é mágico, por quê? Porque a demanda que existia, que não existia, vamos dizer assim, de uso de IA, passa a se tornar viável e aquilo que você jamais usaria uma IA porque era caro, você fala assim, nossa, mas isso dá para usar IA. Uhum. Mesmo que vá desperdiçar, eu vou usar IA. Então, quando a gente pensa na IA como um todo, do ponto de vista de evolução, a gente está, de fato, num momento onde a IA está democratizada, porque, de fato, virou uma commodity. Não estou falando as aplicações de IA, as integrações, nada disso. Mas os modelos de IA, de certa forma, virou uma commodity. Então, isso torna, assim, uma transformação cultural da sociedade, é uma transformação econômica, é uma transformação... Isso muda tudo. Muda a forma como a gente aprende. É interessante, se a gente for parar para pensar, até a maneira como a gente se comunica hoje, existem alguns estudiosos que falam que a gente está começando a conversar e a falar como os modelos de linguagem, não o contrário. Olha que interessante, porque a gente passa a utilizar, inclusive, a maneira como os trejeitos, de como que é feito o
o resultado aí de um texto de IA. Então, acho que interessante. Esse é o comentário que eu queria trazer final. Agora, você comentou na sua fala, Guilherme, sobre outros tipos e aplicações de IA, né? Você falou modelos probabilísticos, a gente falou um pouco sobre até a parte visual, né? Que a gente tem muitos modelos focados, né, nessa questão de geração de imagens, o reconhecimento de imagens. IA não é só chat. A gente tem vários tipos, né? Quais são os principais sabores de IA que a gente tem, ou para que tipo de aplicação a gente consegue tanto usar IA? E é interessante falar sobre isso, né, que não tem uma IA para tudo. Né? Existe uma busca por isso, mas não tem uma IA para tudo. Né? Até tem um professor, acho que ele é professor do MIT, depois eu busco o nome dele. No livro dele, ele fala o algoritmo mestre, que é uma tentativa de juntar o probabilístico, o determinístico, o algoritmo que é por regras, juntar todas as abordagens de IA numa só. Imagina o seguinte, né? O modelo de IA não é bom para fazer cálculo. Se você pedir para ele fazer um cálculo, hoje ele até pode fazer, porque, de certa forma, inseriram isso de alguma forma, mas ele não é o que ele é bom para fazer. Então, ele não é bom para fazer uma predição. Ele não é bom para fazer uma classificação, ele não é bom para fazer um agrupamento, uma clusterização, que são problemas. Se eu estou juntando grupos de problemas, e cada grupo desse aqui tem milhares de algoritmos e modelos que fazem isso, mas não tem uma IA única, tem vários tipos de IAs. Né? Por exemplo, quando a gente fala de reconhecimento de imagem, são redes convolucionais que são especializadas nisso. Apesar de que hoje a gente já começa a inserir essas redes de alguma forma dentro dos modelos de linguagem também, os LLMs, e aí passa a poder fazer isso de uma maneira estruturada. Outra transformação interessante da IA, para pensar comigo, tudo que é linguagem tem uma lógica. A lógica da linguagem depois de um substantivo, vem o adjetivo, o verbo, a gente sempre tem uma estrutura sintática que tem que ser respeitada de alguma forma. Isso é uma linguagem. Né? Mas quando a gente para pensar, por exemplo, o DNA é uma linguagem. Ele tem uma sequência. As notas musicais compõem uma linguagem também. E aí, quando a gente começa a parar para pensar, muita coisa, de certa forma, respeita uma linguagem. E aí a gente começa a pegar isso que foi criado primeiramente para traduzir e para responder, né? Até brinco aqui para trazer o próximo token, ou a próxima palavra, começa a ser utilizado por um monte de coisa. Então, esses modelos de linguagem hoje, por exemplo, são utilizados para criar moléculas, para poder criar música, para poder criar coisas que a gente nem imaginava. E aí passa aí para um campo onde a IA começa a criar coisas que são contra-intuitivos para o humano. E aí começa a ter uma engenharia de coisas que a gente, de certa forma, não está acostumado. Eu lembro na época de faculdade que a gente pegava lá um bloco para poder projetar um fluxo o fluxo ideal de água numa determinada chapa. E a gente botava um algoritmo lá para rodar e ia fazendo esse fluxo aí para fazer um casco de um navio. E aí a gente chegava exatamente na barriga da baleia. Né? Então, se a gente para pensar, de alguma forma, a barriga da baleia é otimizada para aquele tipo de coisa que a gente está projetando. E alguém, uma inteligência maior da natureza, né, sem entrar em religião aqui, mas uma inteligência maior projetou aquilo com uma evolução que a gente tem. Então, a IA ela pode ser utilizada para criar coisas que são contra-intuitivas também para o ser humano. E é onde acho que o que tem o mágico aí, né? Então, acho que nessa linha que eu queria comentar um pouco. Então, Guilherme, e conectando a aplicação de IA dentro do ecossistema corporativo, tributário, como que a gente pluga os dados, que são dados privados, os dados corporativos, para a IA? A gente sabe que os modelos LLM são treinados com bilhões de parâmetros
Mas como que a gente consegue inserir os nossos dados e fazer com que a IA use ele para produzir algum tipo de resultado, uma resposta? A gente tem dentro do universo de IA várias palavras como RAG, como tools. Que mágica é essa que acontece que permite a IA usar os meus dados que são privados e eu conseguir produzir algum tipo de resultado? Legal. Acho que esse é um ponto extremamente interessante de falar, é que os modelos de linguagem eles são treinados praticamente com toda a informação que tem a humanidade, né? Se a gente for parar para pensar, tem Wikipedia, livros, né? Até tem várias questões aí, até de questões de direitos autorais que discute bastante sobre isso. Mas sem entrar nesse ponto, a IA, o modelo de linguagem, ele é capaz de lidar com uma variedade gigantesca de dados. Só que, se você coloca um dado muito bem, vamos dizer assim, um prompt bem estruturado, um contexto bem estruturado, ele te traz uma resposta bem estruturada. Se você traz um contexto, um prompt vago, ele te traz uma resposta vaga. Então, depende muito daquele insumo que você passa para ele. Por quê? Porque é um modelo probabilístico. Então, por exemplo, se semanticamente eu atinjo várias coisas num prompt bem estruturado e num prompt menos estruturado eu não vou conseguir atingir semanticamente tantas coisas, a resposta de um vai ser melhor do que a resposta do outro. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O contexto vale muito. Segundo, como é que a gente especializa essa IA? Posso dar um contexto melhor, e aí tem várias técnicas, né? Tem RAG, por exemplo, tem indexação sem ser RAG, sem ser vetorial, sem ser semântico, tem grafos de conhecimento, tem várias formas de eu dar esse contexto aí, e se eu dou esse contexto para o modelo de linguagem de uma maneira mais estruturada, ele consegue responder melhor aquilo que eu estou, de certa forma, pedindo para ele. Né? Claro, modelos menores vão ter uma capacidade menor de fazer isso. Modelos maiores, teoricamente, têm uma capacidade maior de fazer isso. Modelos pequenos hoje estão desafiando modelos grandes porque os modelos anteriores, os modelos maiores, foram treinados de uma maneira menos eficiente do que os modelos menores. Aí tem várias técnicas para isso, destilar modelo e aí vai. Né? Bom, se você dá um bom contexto, melhora a sua resposta. Então, uma das respostas para essa pergunta que você me fez se eu conseguir prover um contexto melhor, ele consegue responder aquilo que eu preciso. É uma maneira. E é a mais utilizada. Outra maneira eu treino o modelo com uma massa gigantesca de dados para poder fazer esse tipo de abordagem um pouco mais específica. Geralmente a gente faz isso para classificação, a gente faz isso para algumas tarefas específicas, e hoje em dia a gente tem visto que não é tão efetivo assim, porque tem alguns fenômenos que, ao você ir treinando mais o modelo, ele tende a esquecer. Ou aquele treinamento que você fez, que a gente chama de fine tuning, passa a sobrepor aquilo que já foi o treinamento base do modelo. Né? Tem até um fenômeno que é catástrofe do esquecimento, se eu não me engano, é o termo correto para isso. E ele vai esquecendo. Então, não se utiliza não se utiliza tanto esse conceito de fine tuning, apenas em alguns casos, mas é uma técnica também que pode ser utilizada. Tá? E aí, quando a gente para pensar, eu dou o contexto, eu melhoro a questão, às vezes até com fine tuning, eu estruturo um caminho bem limitando o contexto ou dando o contexto na medida certa ali para executar aquela tarefa e vai saindo do outro lado. Até tem um negócio interessante que aí você pode trazer para mim e falar assim, pô, Guilherme, então tá fácil. Eu pego todos os dados da minha empresa, tudo que eu tenho de informação, os bilhões de páginas de livros e eu entrego para a IA e ela se vira. Não vai funcionar também. Né? Porque ao mesmo tempo que se a gente dá o contexto, ela melhora, se a gente dá contexto demais, ela se perde.
o que ela faz? Ela calcula vetorialmente, né, probabilisticamente, semanticamente as coisas e aproxima a resposta de algo que é um campo semântico para poder encontrar a resposta. Só que se eu pegar um contexto gigantesco, ela vai aproximar de um monte de coisa e pode ser que ela não traga uma resposta bem estruturada, né? Talvez eu esteja sendo um pouco técnico aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não pode ser contexto de menos, nem pode ser contexto de mais. Existe até uma métrica, tem artigos aí que dizem que em torno de 16K tokens, 16 mil tokens, é o limite aí para você fazer um bom resultado, para poder fazer uma boa resposta, apesar de que os modelos conseguem lidar até com 1 milhão de token aí de entrada, mas o ponto ótimo aí está em torno de 16K, 32K em alguns casos, para ele poder fazer o melhor que ele pode. Então, a gente precisa, de fato, fazer um trabalho de só dar o contexto que realmente é útil para ele. E isso também acontece com o ser humano. Imagina que você vai chamar um estagiário para fazer uma tarefa e você vai falar para ele, olha, é o seguinte, preciso que você carregue todos os dados aqui para poder fazer o cálculo para construir esse foguete que vai ser lançado ali. Não dá. Ele não vai sair do outro lado. Então, de repente, eu falo assim, preciso só que você faça isso aqui para isso aqui, e esse é que você precisa para poder fazer essa tarefa. Então, tem que tomar um cuidado também. Aqui eu já estou falando de um termo que é engenharia de contexto, né, que eu dou o contexto suficiente e eficiente para que ela possa poder fazer. Volta longa para responder a tua pergunta se eu melhorar o contexto, eu consigo sim fazer com que a IA entenda do tributário, a IA entenda do processo de negócio que está sendo utilizado, só que aí também tem que tomar esse cuidado. Eu não posso dar tanto dado assim que pode ser que ela se perca. Interessante. E quando a gente fala sobre a evolução da IA, você até citou o exemplo do cálculo, né? Que a IA não era boa com cálculo. E eu me lembro até quando a gente acompanha a trajetória aí da IA, no início a gente tinha até problemas com memorização, né, o contexto daquela conversa. Depois, com questões de ferramentais, cálculos, ou até mesmo a IA estar travada no tempo, né? Então, às vezes você fazia uma pergunta, como que está o mercado de ações hoje, mas ela conseguia te dar a resposta até a data na qual ela foi treinada. E hoje em dia a gente foi evoluindo, colocando mais ferramentas, aumentando esse ecossistema que fez com que a IA superasse, né, esses problemas iniciais. E hoje em dia a gente fala muito, né? A gente foi tendo essa evolução até falar de agentes. Hoje em dia a gente fala até de multi-agentes, e eu sei que já tem novas terminologias surgindo. O que é essa evolução? E se a gente fosse falar o que é propriamente um agente, multi-agentes, e para onde que a gente está indo com o poder da IA? Interessante que você trouxe um ponto aí até de... o modelo para num determinado tempo, num determinado momento, que é até onde ele foi treinado. E isso não tem como mudar, só se você treinar de novo, né? O modelo, de fato, ele é fixo ali. Só que aí começou a ter as tools, né, as ferramentas que começam... eu quero saber a data de hoje. Eu chamo uma ferramenta, uma API, que me traz a data atualizada. Eu quero saber o que está acontecendo essa semana. Com certeza não vai estar naquele modelo o treinamento para ele saber o que aconteceu naquela semana. Então, ele vai buscar uma ferramenta que vai buscar na internet, num determinado site de notícia, para saber o que está acontecendo. Então, isso é uma outra tool. O modelo não vai saber o que tem na tua caixa de e-mail. Então, ele vai chamar uma tool para poder buscar essa informação que está ali. Então, entre responder um chat, que é a primeira versão, vamos dizer assim, do chat GPT, depois a gente começou a ter o contexto da tua empresa, que aí começou a ter o RAG, começou a ter a informação da tua empresa, mas ainda informações estáticas em si. Depois a gente começa a ter as ferramentas, e aí eu começo a ter uma IA que consegue buscar o dado transacional
o último dado que está ali. Ele consegue buscar no banco de dados, ele consegue, através de uma integração, de uma API, selecionar um dado que vai fazer parte de um contexto. Ele começa, até brinco que começa a acender luz, começa a apagar luz, começa a ligar a turbina de nuclear, começa a desligar a turbina nuclear, e a gente até começa a entrar num aspecto ético e de risco também. Então, começa a ter poder. Quando a gente dá uma ferramenta, primeiro a gente dá a inteligência, depois a gente dá a memória, depois a gente dá a ferramenta, que é a tool, ele começa a fazer coisas. E a IA, nesse momento, começa a estar equipada para assumir funções, porque ela tem inteligência, ela tem memória e ela tem ferramentas, então, de repente, ela começa a executar tarefas, tomar decisões. E aí, quando a gente junta tudo isso, a gente começa a falar de um elemento que acho bastante comum hoje, que são os agentes. Né? Então, o agente ele é munido desse poder. Inclusive, um agente é capaz de, se ele não consegue fazer um negócio, ele gera um código, ele chama um ambiente para poder executar aquele código e cria determinada softwarezinho para poder rodar e ter aquela resposta. É o caso, por exemplo, dos agentes que são cientistas de dados. Então, muitas vezes você tem uma massa de dados, você precisa processar essa massa de dados para poder fazer a clusterização, classificação. Um agente de cientista de dados, ele vai lá pegar aquele dado, vai jogar, vai executar um código, trazer de volta. Então, até isso que, de certa forma, era algo difícil de ser feito, né? Porque é praticamente artesanal a ciência de dados, dá para você fazer com um agente e o agente fica muito poderoso. Então, ele pode pesquisar temas, ele pode validar temas, ele pode fazer pesquisa de mercado. O agente ele começa a ter quando você dá poderes para ele, que são as APIs, são as ferramentas, ele passa a ter um poder de execução muito interessante. E aí, a próxima camada disso é transformar isso num sistema multiagente, onde você especializa cada agente para uma determinada função, assim como a gente tem nas nossas empresas. Agentes pessoas especializadas que exercem uma determinada função dentro da empresa e a gente pode fazer isso também. Então, com os agentes, eu começo a especializar, eu começo a ter hierarquia de agentes, eu consigo fazer orquestrações de agentes e aí, quando a gente fala de sistema multiagente, é tão complexo quanto multiagentes humanos, vamos dizer assim, né? Porque também coordenar e liderar uma empresa, estruturar uma empresa para que ela funcione com processo, tudo isso é difícil. E esse desafio também vai para o desafio de criar sistemas multiagentes também, que é tão complexo quanto. E a gente tem os mesmos problemas de limitar contexto, qual que é o contexto que eu dou, que tipo de direcionamento que eu dou, né? Que tipo de tarefa que eu dou, que tipo de especialização, que pessoa é melhor para fazer essa tarefa. Essa pergunta também vem para os agentes, quando a gente está falando de sistema multiagente. Então, também tem toda uma ciência aí para a gente lidar com isso. E você falou bastante para a gente sobre poder. Então, quando a gente tem a IA munida do contexto, né, da memória, de tools que permitem ela consultar dados para você fazer um RAG, consultar dados no banco de dados, consultar um e-mail, até mesmo disparar, né, ações. Essa soma de fatores, né, que criou a gente, depois os multiagentes, a gente, no final das contas, está conseguindo fazer com que a IA tenha poderes. Ela possa fazer coisas por nós, ajudando a gente no trabalho, né? A gente usa muito a terminologia copiloto, né, para muitas IAs, porque ela, de fato, está do seu lado ali, ajudando com as tarefas do dia a dia. Mas com poder vem responsabilidades. Aí eu queria entrar no ponto, Guilherme, o que a gente tem que ter de cuidado? Porque se ela pode chamar API, se ela tem tools que conseguem fazer tudo isso que a gente falou, a gente tem que tomar cuidado para ela não fazer o que não deve. Como que a gente começa, que tipo de controle a gente precisa ter para que as coisas não saiam do controle? É interessante, né? Quando a gente para pensar, ela começou como um chat que te responde coisas, depois ela se transformou num copiloto, né, que está ali junto contigo, te ajudando a tomar decisões, e ele passou a ser o seu colega de trabalho.
que você divide tarefas com ele. Então, você passa a delegar algumas tarefas e ele executa, ou ele passa a ser parte de um processo, e isso é muito arriscado. A gente precisa ter um cuidado absurdo. Arrisco dizer que, em alguns momentos, a gente vai ter gerentes IAs que vão, por exemplo, gerenciar outras IAs. Isso a gente já tem nos modelos multiagentes, mas talvez até uma IA gerenciando a tua performance como humano. Estou aqui pensando alto, mas não está distante e nem é impossível de que isso aconteça. Então, quando a gente vai para esse tipo de abordagem, a gente começa a pensar dessa forma, é muito arriscado deixar a decisão a ser tomada por um agente ou por uma IA, né, do sentido mais amplo aí, é bem arriscado, porque ela pode fazer coisas que a gente não consegue prever. Um fato interessante, né, até recentemente o Papa escreveu a encíclica e apresentou para o mundo, né? Pareceu algo... nossa, mais uma notícia. Não é mais uma notícia. Imagina que somente 2 vezes na história teve uma encíclica de um Papa intervindo em algum tema importante. Não é que... Eu não estou falando de religião aqui, eu estou falando de um líder religioso importante e relevante na sociedade que se manifesta num momento crítico. Então, quando a gente para pensar, a primeira vez que houve uma manifestação como essa foi por volta de 1800 e pouco na Revolução Industrial, porque começou a impactar toda a sociedade do ponto de vista ético, moral e tudo mais. E a gente tem o mesmo ponto agora, onde teve aí essa encíclica, e ele traz, eu cheguei a ler boa parte dela, e traz um ponto que eu acho extremamente importante. A IA tem uma característica diferente das outras tecnologias. As outras tecnologias, a gente até, em uma certa medida, pode dizer o seguinte, que a tecnologia não é boa nem má. O que você faz com ela é que faz a diferença. Então, a tecnologia em si é neutra. Só que, nessa encíclica, por exemplo, lá ele traz uma provocação interessante, que é a IA não é neutra. Porque ela traz consigo o viés do dado que ela foi treinada e o viés do criador também. Então, quando a gente usa uma tecnologia de IA, ela não é isenta. E aí até tem vários princípios aí de criação de IAs, né? Princípios de IA responsável que tem que levar em consideração privacidade, tem que ser equidade, tem todo um conjunto de fatores. Mas a gente sabe, até pelo próprio dado, o dado tem viés e é o viés humano. E ele tem, por exemplo, se ele foi treinado com um conjunto de dados que, de certa forma, tem um viés importante que vai impactar, isso complica. Então, a IA em si não é neutra. A IA é bastante poderosa porque ela consegue fazer muitas coisas, né? E depois eu vou falar sobre autonomia um pouco. Mas imagina o seguinte, ela toma decisões e ela executa ações e muitas vezes você não tem a noção de qual foi o racional que veio por trás. Então, acho que a gente tem um risco extremamente importante a ser observado. E como é que a gente lida com isso? Né? O risco você pode escolher, por exemplo, evitar o risco. Né? Eu volto para a Idade das Pedras e não uso a tecnologia. Né? Eu proíbo tudo. Não vai ter isso na minha empresa. Né? É uma maneira. A outra maneira é lidar com ele, se preparar, se precaver. Né? Eu digo que tem sempre o acelerador e o freio de mão. O acelerador é o uso da tecnologia. O freio de mão é como é que eu paro ele. Mas mais importante que o acelerador e o freio de mão é o cinto de segurança. Porque se eu puxei o freio de mão, eu sei que aconteceu alguma coisa. Ou que vai acontecer alguma coisa. Muitas vezes acontece sem eu perceber.
Então, o cinto de segurança também é importante. Então, quando a gente adota uma IA, a gente tem que ter uma série de mecanismos para poder fazer com que essa IA, de certa forma, tenha um controle sobre o que ela está fazendo, né? Arrisco dizer que hoje, para botar um agente no ar, criar um agente, qualquer vídeo de YouTube de 15 minutos você consegue criar um agente. Só que em 15 minutos você bota ele no ar. Só que em um ano, você não consegue preparar tudo que você precisa para garantir que ele não vai botar a sua empresa em risco. Então, acho que tem que ser muito consciente o uso da IA, tem que ser muito bem estruturado, tem que ter salvaguarda, né, que são os guarda-reios, tem que ter várias camadas de segurança para poder estruturar isso. E não existe IA responsável, estruturada, se não existe também uma boa preparação da camada de dados, se não existe uma boa preparação na camada de segurança, se não existe uma boa estruturação, depois de tudo isso ainda, nos guarda-reios, que são os salvaguardas, e além disso tudo, um time de operação olhando para isso, para os incidentes de IA o tempo inteiro. Imagina o seguinte, né, só para trazer um exemplo muito claro, a IA, mesmo que você coloque no prompt dela, que ela não pode revelar um dado que ela tem acesso, quem garante que ela não vai revelar? Se você muda a forma como você pede, ela pode sim revelar aquele dado. Então, a maior dificuldade de uma estratégia de IA, implementar a IA, é como é que eu governo o dado, como é que eu estruturo, eu preparo aquilo para poder não botar em risco a minha empresa. O dado que ele não conhece, que ele não recebe, que ele não tem acesso, ele não vai compartilhar, concorda comigo? Então, é aí que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar toda uma camada antes para poder preparar a governança do dado. Então, é muito arriscado deixar um agente solto. E essa questão de dados, a gente conversava nos bastidores e a gente falava muito sobre, a depender do agente, ou a depender até de quem está operando esse agente, quais os dados ou qual o nível de dado que a IA pode ter acesso. Porque quando a gente fala de dados corporativos, é muito genérico. Então, pode ser que o mesmo agente que está sendo usado pelo gerente, por um diretor, é diferente dos dados que o CEO tem acesso, por exemplo. Como que acontece essa divisão? Assim, é possível, as empresas conseguem, quando adotam tecnologias de IA, ter um tipo de segregação que o dado ele pode variar a depender do perfil, seja da pessoa, seja do agente? Na verdade, é assim que tem que ser feito. Precisa, sim, ter essa segregação. O agente só pode ter acesso ao que ele pode ter acesso com aquele perfil que está utilizando o agente. Vou dar um exemplo prático aqui, só para a gente ilustrar. Você, como gerente, ou como diretor, ou como presidente, você tem acessos distintos ao dado. Vamos pensar que aqui é o dado de RH. É um dado extremamente sensível, um dado de performance, um dado de que, vamos dizer, a pessoa compartilhou contigo coisas que são extremamente sensíveis ali. Você, como gerente, tem acesso aos dados dos teus diretos. Mas o teu colega, o outro gerente, não pode ter esse acesso. Então, e nem o colega dos teus diretos, um não pode ter acesso ao outro. Mas ele pode ter acesso aos dados dele. Então, quando a gente olha para o agente, o que ele acessa é extremamente importante. Imagina que eu tenho um agente um assistente financeiro, um FP&A. Então, cada área tem um analista financeiro que tem acesso aos dados daquela determinada área. A área de TI tem acesso aos dados, né? Dentro da área de TI tem infraestrutura, aplicação, tem várias áreas ali. Cada área tem acesso aos seus dados e o mesmo agente financeiro, eu posso fazer a pergunta, o quanto a gente gastou. A resposta para cada
cada um que está usando esse mesmo agente, com o mesmo prompt, com a mesma estrutura, é diferente. E o que muda isso são os dados. Então, por que isso é importante? É importante porque dentro da própria empresa tem que ter essa segregação, e nem preciso dizer que entre empresas também, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente cria agentes de IA e a gente começa a botar esses agentes de IA nas nossas operações, porque eles têm muito poder, né? Já comentei aqui. E a autonomia da IA tem aumentado progressivamente. Então, cada vez mais a gente vai utilizar mais a IA para fazer coisas que a gente não fazia, né? De repente, ela era um chat, depois virou um assistente, depois virou um colega, depois virou... você virou um gerente de IA, ele começa a executar a sua tarefa e, de repente, ele está gerenciando o seu trabalho, né? Estou extrapolando aqui, mas essa é a grande verdade. A IA hoje ela é capaz de ter uma autonomia muito grande para poder fazer coisas. Então, se a gente não prepara muito bem toda a camada de dados, toda a camada de integração, toda a camada de guardrails, de segurança, de privacidade, né? Um dado, por exemplo, que vai para uma IA, né? E muitas vezes a gente pega esse dado, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, aliás, muito cuidado com isso, porque às vezes a gente pega um dado e manda para uma API de uma IA. Que IA é essa? É confiável? Né? Segue regras de privacidade, segurança, né? Algumas empresas até, para o dado que é mais sensível, preferem colocar os modelos de IA, mesmo que talvez não tão poderosos assim, dentro de casa, hosteado, porque garante que esse dado não vai sair para nenhum um outro provedor, né? E eu acho que é importante a gente pensar nisso também, né? Como é que a gente estrutura isso para esse dado que vai sair. E se ele vai sair, por exemplo, se ele vai com um CPF, se ele vai com um endereço, se ele vai com algum dado sensível, se ele vai com um dado bancário, que, no mínimo, ele tem que sair da empresa mascarado. Ele não pode sair de qualquer forma. Quando eu falo sair da empresa, numa chamada de API, ele vai e volta. Nessa chamada de API, o dado saiu da empresa. Então, a gente também tomar esse cuidado, que eu acho que é um cuidado extremamente importante, né? Até brinco, em 15 minutos você bota o agente no ar. Você assiste o vídeo no YouTube e bota ele no ar. Mas fazer ele funcionar de uma maneira que não vai colocar em risco a tua operação é muito difícil. Tem que ser muito detalhista. Bacana. E Guilherme, você tocou num ponto que eu queria explorar. Dentro do nosso ecossistema fiscal, a gente lida muito com a curacidade. Então, a gente sabe que tem aplicações de IA que você até tem margem para certos erros, etc. Então, você comentou um pouco, primeiro, sobre a questão dos dados, né? Da gente segregar e determinar o que cada perfil ou cada agente pode ter de acesso a dados. Falamos também um pouquinho de guardrails, né? E até determinar o que cada agente pode fazer, até onde vai a responsabilidade dele. E a gente já conversou também nos bastidores sobre... Tem pontos que tem que ter o humano no loop. Então, eu acho que é a soma de todo esse ferramental, de você ter um bom critério de acesso a dados, os guardrails e agentes especializados, né, em fazer aquilo que lhe compete. Mas tem pontos que tem que ter um humano ali na hora da decisão. Seria a soma de todas essas ferramentas que permite a gente colocar um agente robusto? A primeira pergunta é, qual o nível de tolerância a erro nessa aplicação que eu estou utilizando? Essa é uma pergunta que é matadora. Se a tolerância é 0, não dá para colocar um modelo. Porque, assim, o ser humano erra, certo? A IA também erra. Só que, por que a gente não tem carro autônomo? O carro autônomo erra muito menos que o ser humano. Mas quando uma IA erra, quem se responsabiliza? Aí entra um monte de fatores aí. Então, a primeira pergunta é, qual o nível de tolerância a erro? Se o humano erra 10%, se errar 5% está valendo, não tem problema eu errar 5%, tudo bem. Acho que é uma boa aplicação. Agora, se
a gente tem um processo que não pode ter erro, não tem como não ter um humano no loop. Eu posso preparar tudo para o humano, deixar tudo na mão dele, mas o humano que tem que tomar a decisão. Né? As cabines médicas lá na China, por exemplo, eles não eliminaram o humano, o médico em si, mas ele coleta sangue e faz o exame, ele faz uma anamnese, pergunta um monte de coisa para o paciente, ele faz um monte de coisa para preparar para o médico chegar lá, o que ele levaria 40 minutos, 50 minutos, 1 hora e meia para poder ter uma consulta, ele já vai tudo preparado para o médico, ele toma uma decisão muito mais assertiva. Mas quem tomou a decisão foi o humano. Então, tem processos que pode-se utilizar a IA início, meio e fim. Tem processos que não. E aí, nesses processos que não, obrigatoriamente humano no loop. Mesmo os processos que ainda têm alguma tolerância a erro, o humano no loop é extremamente importante, porque pode acontecer incidentes. E os processos que não têm o humano no loop tem que ter, de alguma forma, que a gente chama de observabilidade, para a gente avaliar se tem alguma coisa que está acontecendo ali que está fora do padrão. Então, assim, colocar uma IA para operar de uma maneira responsável, cuidadosa, vamos dizer assim, né, que não vai colocar a tua empresa em risco, não é um negócio simples. Não estou assustando ninguém aqui, só estou trazendo um contraponto que é muito poderosa e até por ser muito poderosa tem que se tomar muito cuidado com ela também. Né? Exato. Quanto mais poder, né, mais... responsabilidade. Mais responsabilidade, mais tem que ser o controle, a rastreabilidade. E esse caso que você citou do humano no loop, é importante também a gente entender a aplicação fim propriamente da IA, porque muitas vezes a IA, ela, como você disse, ela não é que ela vai substituir o trabalho, mas ela vai otimizar o trabalho. E esse até conecta com um ponto interessante, que é, se o exemplo que você deu, um médico consegue fazer uma consulta de qualidade em menos tempo, ele consegue dar vazão para uma demanda represada muito maior. Então, se antes ele conseguia fazer X atendimentos por dia, ele pode fazer X vezes 2 ou vezes 3. Então, mesmo com os aspectos do humano no loop, a gente precisa entender aquilo que você falou. Qual o nível de tolerância, aonde de fato a IA ela traz valor, por exemplo, né, reduzir ali, otimizar a parte operacional e você obter o ganho. E aí todo mundo sai ganhando. A questão é você encontrar exatamente quais são esses pontos que, se eu conectar a IA, eu vou gerar resultado. E você tocou um ponto bastante importante, que não usar a tecnologia por usar somente a tecnologia. Até brinco que, como engenheiro de formação, né, a gente, às vezes, busca problema para a solução que a gente tem. Isso está errado. Porque se a gente... É só porque eu tenho a IA que eu preciso usar a IA, porque todo mundo está usando IA, e eu caço um problema para usar a IA, muitas vezes eu não estou resolvendo o problema mais importante da empresa. Exato. Né? Então, o ponto é mais ou menos o seguinte, né? Tem até uma máxima aí para prego e martelo, como é que é? Para quem só tem martelo, todo problema é prego, né? Exatamente. Nesse caso aí, para quem tem um martelo, todo problema é prego. Então, né, é isso que a gente tem que correr também. Primeiro, não é só adotar porque todo mundo está adotando, entender a necessidade real, entender os problemas que a gente tem, né? E não só entender o problema, porque problema a gente tem muitos. Todas as empresas têm problemas. Só que a segunda pergunta é, tem problema? Tem. A gente sabe que tem. Qual é o problema mais importante? Na ordem. Do problema mais importante, eu consigo resolver com essa tecnologia? Sim. Às vezes a solução não passa por tecnologia, passa por processos e pessoas, mas não passa por tecnologia. E aí a gente quer marretar a tecnologia ali, ou quer marretar a IA, fala assim, não, está usando IA, tem o selo da IA, está valendo. Né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso não traz valor.
E às vezes traz frustração. Muitas empresas aí estão medindo, por exemplo, o uso de IA por token. Não tem que medir por token. Eu até concordo que pode ser uma primeira métrica, porque às vezes fazer com que uma organização comece a utilizar IA é difícil, porque tem uma inércia humana de aprender e tal. Uma primeira métrica talvez é ver o consumo, se está utilizando ou não. Tudo bem, eu não me oponho, mas não pode ser muito tempo. Né? Passou a utilizar, tem que ver a questão de entrega de valor. Eu até prefiro que comece pela entrega de valor. Porque não está queimando o token, né, à toa, não está queimando recurso da empresa à toa. Eu acho que isso é extremamente importante. Partir do problema para encontrar a solução. E não da solução e buscar o problema. E é realmente um desafio, porque ao mesmo tempo que todas as empresas querem estimular o uso da IA, eu acho que entra no que você falou. A gente não pode usar a IA por usar. Ou simplesmente colocar o selo em um projeto que teve IA, né, só para gerar gerar um número, mas não efetivamente um resultado. E como você deu algumas dicas, né, sobre primeiro identificar os problemas, depois priorizar os problemas. E quais seriam as dicas assim, para quem está começando nessa jornada de adoção da IA? Conhecer a IA e focar no problema, coisas que você comentou. Mas como que a gente poderia estruturar isso de uma maneira prática, sabe? Para que as empresas comecem essa jornada aí e, principalmente, consigam... Porque, no final dos contos, tudo vai estar girando em torno do resultado. O mais importante, independente se você usou ou não a IA, que resultado que você alcançou. Como que as empresas podem se organizar para não perder esse controle ou o foco no resultado? Eu não começaria com uma aplicação que tem dado sensível, porque vocês vão aprender no caminho. Não começaria também como... Vai errar bastante. Vai errar bastante. Né? Acho que desenvolvimento das pessoas é extremamente importante, então preparar as pessoas para utilizar de forma consciente, né? Porque às vezes você não tem consciência do impacto daquilo, você usa de uma maneira inadvertida aí porque você não conhece. Então, acho que desenvolver pessoas é extremamente importante. Desenvolver uma arquitetura robusta, uma política bem definida, áreas de operações que vão lidar com isso. Porque não é só botar a tecnologia ali, tem que ter um telefone vermelho. Né? Para quem que eu ligo se der problema? Porque uma certeza vai dar problema. E aí, o que eu faço quando dá esse problema? Então, comece pequeno, desenvolva as pessoas, não comece por dados sensíveis, comece com aquela aplicação que não tem tanto problema você começar por ela, a tolerância a erro é maior, então você consegue lidar com isso, mas aos poucos você vai se estruturando para caminhar para aquilo que é mais crítico, vamos dizer assim. E muitas vezes o problema principal que você tem não é o problema que tem maior sensibilidade ao dado, não tem o maior risco para a tua empresa. Às vezes é um problema de alto volume, tem uma alta tolerância a erro, o custo de cada transação executada é um custo relevante quando você vê no volume, é uma atividade que é repetitiva. Quando você olha e fala, nossa, esse cenário é o cenário ideal para aplicar. Esse é o melhor problema, entendeu? E você comentou em alguns pontos também sobre a questão de dados, que é a matéria-prima, porque muitas vezes você até se prepara do ponto de vista das pessoas, de treinamento, de ferramentas, plataformas, etc. Mas a matéria-prima não está bem preparada, não está bem estruturada. E aí o dado entra ruim, o resultado não sai legal, a gente pode às vezes achar que não, a IA que não funciona, esse software que não está legal, essa tool que não está legal, quando na verdade é a matéria-prima. Dá muito trabalho estruturar o dado, preparar o dado. Onde que a gente gasta mais tempo ali? Normalmente criando a ferramenta, saneando o dado? Bom, quando a gente fala de dados, tem uma série de desafios, vamos dizer assim. Né? Às vezes nossa, eu vou fazer um RAG aqui, vai resolver. Não vai resolver.
Vou dar um exemplo muito simples, né? Se eu perguntar aqui para o RAG, ó, quais são os produtos, quais são os produtos da Syncro? Se no RAG lá ele colocar top 5, ela vai falar 5. Se colocar top 10, vai chegar aos 10. O RAG, você, de certa forma, limita a quantidade de respostas para poder virar o contexto para IA. Então, muitas vezes, o modelo de RAG, modelo vetorial, não vai resolver. Às vezes tem que ter uma busca híbrida com frequência de palavras, tem que ter um grafo causal, tem que ter uma série de outros fatores. A gente até fala ultimamente de índices que não são vetoriais, que você acaba montando meio que uma árvore da informação. Não dá para saber. Para cada tipo de aplicação, você tem um tipo de abordagem de dados para recuperar a informação que é mais adequado. Então, de certa forma, existe uma ciência por trás disso, não estou falando que é tentativa e erro, mas existe um trabalho a ser feito para escolher a melhor técnica para poder trazer. Além disso, a governança disso é difícil, não é uma governança simples. Né? Quem pode acessar, quem não pode, qual volume, né? Aquele desafio que eu falei não pode dar contexto de mais, nem pode dar contexto de menos. Né? De repente, tá fácil, todos os produtos da Syncro, eu mando tudo, vai se perder, não vai fazer o trabalho que precisa. Então, não vou dizer que é arte, né? Que é algo artesanal, mas também não é um negócio que está assim, nossa, é simples, aplica uma regra aqui, uma receita de bolo que vai resolver todos os problemas. Eu lembrei de uma frase de um professor meu do MBA que ele falava também bastante sobre essa parte de dados com IA. Dado fica obsoleto. E para a gente que está vivenciando no mundo fiscal, reforma tributária... É perecível. O dado vai ficar muito perecível, porque a gente vai ter uma transição gradual, as alíquotas vão mudando, as novas vão aumentando a alíquota, enquanto as antigas vão decrementando, né? E então, você precisa garantir que você tenha o dado o mais atualizado possível, porque senão você corre o risco de, fazendo um RAG, jogando, né, buscando das suas fontes para alimentar o contexto da IA, você coloca um dado que já está obsoleto, porque já mudou a alíquota, porque você já está na transição, pronto. Então, quando a gente fala de questão de qualidade dos dados, muitas vezes não é só a questão de você criar um data lake, sanear o dado, estruturar, etc., mas até mesmo saber o prazo de validade. Jogar Exato. fora o dado para você não trabalhar ali com alguma coisa desatualizada. E são aspectos que as empresas elas precisam se preocupar. Então, por exemplo, nós que estamos aqui no ecossistema fiscal, é mais importante do que nunca, porque a mudança que a gente está tendo agora está num ritmo muito veloz. Se a gente não vai atualizando, jogando fora aquilo que já está caducando, as informações que já estão sendo substituídas, de fato você não consegue dar o bom contexto para a IA. Né? Exato, exato. E olha que interessante, né? Até vou sair um pouquinho do ponto que você trouxe. Entende que a gente nem está falando de qual modelo é melhor para poder fazer X ou Y. Exato. A gente está falando aqui da maneira como eu preparo aquele contexto, aquele momento ali que a IA está atuando para que ela responda da melhor maneira possível. Né? E tem aí os termos, né, aí onde entra, por exemplo, o harness, que é você preparar tudo para que dê certo aquilo que ela precisa executar. E aí aqui uma das coisas que é importante é se o dado ainda freshness, né? Ainda é fresco ainda o suficiente para poder resolver aquele determinado problema. Porque se não esse dado já tem que ser descartado. Né? Ou ele entra como alguma coisa que vai ajudar no contexto, mas ele não é o dado principal que vai entrar. Né? Ele serve como referência, mas ele não é o dado que vai ser utilizado. Então, toda essa inteligência aqui precisa ser muito bem arquitetada. Senão, sai um monte de abobrinha do outro lado. Exato.
Então, nem sempre para criar a melhor solução é você usar o último modelo que saiu essa semana. Às vezes pode estar no dado, naquele dado que você deveria Arrisco dizer para ter as jogado fora. corporativas que o que mais acontece é que o dado conta mais do que o próprio modelo. Bacana. E Guilherme, a gente vem, e acho que é até uma dica, né, para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, você vem acompanhando a jornada da Syncro e a gente vem atuando muito, eu diria, em dois grandes pilares, né? O primeiro é o educativo. Você também é professor e você está ajudando a gente. A Syncro tem uma universidade corporativa e a gente está fazendo um trabalho literalmente, de nivelar conhecimento, porque eu entendo que aonde de fato a gente vai aplicar IA e ter resultado pode surgir de qualquer área, de qualquer profissional. Então, acho que é fundamental a gente capacitar as pessoas, porque ideias brilhantes podem surgir, né, de qualquer área. E a questão da robustez da plataforma. Não é eu assistir como você disse, né? Assistir um vídeo de 15 minutos e eu sei fazer um agente. Ok, mas é preciso você ter toda uma estrutura, robustez. Você vem ajudando a Syncro a estruturar uma plataforma onde a gente lida bem com a questão dos dados, da segurança, dos guarda-reios. Tudo que a gente falou aí ao longo da nossa conversa, a gente vem construindo junto. Seria esse o caminho aí para quem está começando entrar nessa jornada de conciliar a educação com arquitetar uma plataforma robusta e não sair com um vídeo, um tutorial de 15 minutos, sair Já colocando sai coisas em produção? É interessante o ponto, eu vou responder em duas partes. Primeiro, se a gente não educa as pessoas, o uso fica distorcido, né? A IA é uma tecnologia de propósito geral. Tem até um economista chamado Jeremy Rifkin. Ele fala das tecnologias de propósito geral, e a IA é uma tecnologia de propósito geral, por exemplo, como uma eletricidade é. A eletricidade serve para ligar uma lâmpada, para ligar um motor, serve para aquecer, serve para assim, eu não conseguiria listar todas as aplicações para que serve a eletricidade. A IA também. A IA também tem infinitas possibilidades. Então, se a gente não desenvolve as pessoas para entender como é que funciona, os riscos, né? Se você colocar o dedo na tomada, você vai tomar um choque, né? A mesma coisa serve para a IA. Né? Então, a gente precisa preparar as pessoas para lidar com essa tecnologia. Senão, também não dá certo, né? Feito isso, a gente precisa partir para o outro lado, que é preparar processos, boas políticas de uso, homologação de ferramentas, estruturação. A gente precisa fazer um processo de o que acontece se acontece, com quem eu falo que se acontece um incidente. Você precisa preparar a empresa do ponto de vista de processo também. Então, pessoas, processos e tecnologia. Agora, indo para a tecnologia, a gente tem que, de fato, estruturar, entender o que pode sair da minha empresa, o que não pode, como é que isso é tratado, como é que eu faço mascaramento de dados, caso precise fazer, como é que eu estruturo a governança de dados para que esse agente, utilizado por esta pessoa, só tenha esse contexto que pode ser dado para esse agente. Como é que eu estruturo essa parte toda de governança de dados para que isso seja bem estruturado? Como é que eu coloco isso no meu processo com observabilidade? Eu consigo dizer se está dando certo ou se não está, se eu estou avaliando, se está dando erro, se não está dando erro, se a disponibilidade está boa ou não. Montar todas essas camadas do ponto de vista de arquitetura é extremamente complexo. A gente não dá para fazer isso de maneira simplista, que pode botar em risco. Mas também não quero desencorajar ninguém a fazer. Existe um caminho a ser feito. Esse caminho já é muito, vamos dizer assim, bem conhecido. Existe uma arquitetura de referência, existe formas de fazer isso onde a gente tem mais êxito ou não. Então, tem um caminho também para ser seguido. O que eu quero dizer é o seguinte, não dá para fazer sem seguir um caminho
estruturado para adoção de IA. Então, são 3 frentes importantes, né? É até antigo, se a gente for parar para pensar, pessoas, processos e tecnologia é algo que já é sabido há muito tempo, mas às vezes a gente esquece. A gente acha que, nossa, eu vou já direto na tecnologia e aí se acontece um incidente, um problema de privacidade, um monte de coisa que pode acontecer aí, a gente não sabe como lidar. Então, e às vezes acontece porque tem processo, tem tecnologia, mas a gente não treinou as pessoas para usar da maneira correta. Então, a gente tem que levar em consideração que são várias frentes. Não é um problema simples de ser feito, é um problema complexo. Né? A gente até chama esse tipo de problema, em complexidade, de um problema sociotécnico, que envolve tanto pessoas quanto tecnologia e quanto a complexidade da relação de tudo isso junto. Legal. Guilherme, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. A gente conseguiu cobrir bastante coisa, gostei bastante do nosso bate-papo. Queria que você fizesse as suas considerações finais. Legal. Eu acho que, para finalizar, o que eu deixo aqui de ponto não espera ser perfeito para começar, nem comece de maneira irresponsável. Encontre o meio termo e os problemas certos na medida certa para poder começar. Bacana. Guilherme, então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. É um prazer, agradeço o convite. E para você que nos assistiu, agradeço muito pela sua audiência e acompanhe os nossos novos episódios dessa 5ª temporada do Tax Time, que a gente vai conectar muitos tópicos da reforma tributária com aplicação de inteligência artificial. Te vejo no próximo capítulo.